Glória a Deus. Bom, abra a tua Bíblia em Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17. Sete 17. Quando chegaram aí? Amém? A palavra diz assim. Eu vou ler na nova versão internacional. Pode ser um pouco diferente da sua versão, mas o sentido é o mesmo. E depois eu vou ler na tradução King James, que é uma tradução que eu gosto muito. Diz assim, olha: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Na versão King James diz assim: assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Amém? Então, deixa eu falar para os irmãos. Essa manhã eu acordei muito bravo. Eu acordei muito chateado. E a gente nunca fica bravo com a gente fica sempre bravo com uma outra pessoa, certo? Então eu acordei hoje meio que chateado com uma pessoa. E a palavra de quarta-feira aqui, o Senhor falava para nós que a nossa balança, ela tem que ser correta e a nossa medida tem que ser justa. Então, mas eu acordei bravo, sim, por não suportar uma pessoa que talvez ela não consegue ainda compreender o que nós vivemos. É um irmão, é um filho de Deus, mas ele não consegue compreender na plenitude, na magnitude que nós estamos vivendo. Aí, eu acordei injuriado hoje, irmão, acordei bravo. Falei assim: Senhor, se eu pudesse pegar uma marreta e quebrar a cabeça, abrir a cabeça e colocar as coisas dentro e fechar, eu faria. Ou então eu já mandava pro céu de uma vez, aí para de me perturbar. Foi assim que eu acordei hoje. E eu todo dia de manhã eu gosto de ler Provérbios, né? Porque Provérbio é a maior lição de moral para nossa vida, né? Então deixa eu falar para você, querido, não deixa de ler a Bíblia não, porque ela te ajuda na obra de Cristo. A obra de Cristo é a transformação que Ele está fazendo na nossa vida. E a Bíblia é a maior ferramenta de transformação de Deus na nossa vida, quando nós lemos ela com o Espírito e entendemos ela no Espírito. E aí quando eu comecei a ler, quando parou aqui, aí o Senhor falou assim: aham. E aí o Senhor foi ministrando ao meu coração durante o dia todo. E eu lembro uma coisa que nós falamos aqui na quarta passada, que nós somos a média da nossa convivência. Lembra? Aí o Senhor falou assim: você é a média da tua comunhão. E o maior sinal de Deus, ou o maior sinal que a obra de Deus está evoluindo em nós, é quando nós esquecemos a falha do próximo e começamos a enxergar só a nossa, irmão. Porque hoje eu acordei assim: não acredito que a pessoa, não acredita, eu vou esganar essa pessoa. Todos nós, né? Porque você começa a caminhar com Cristo, você começa a ter uma liberdade em Cristo, e você entende que caminhar com Cristo é caminhar em liberdade, não em prisão. Mas tem pessoas que não conseguem caminhar com Cristo em liberdade. Tem pessoas que para caminhar com Cristo, ela precisa ser presa, ela precisa ter uma prisão, ela precisa ter uma forma. Aí ela não consegue caminhar de outra forma. Só que o que eu quero chamar a atenção aqui é que há pecado na nossa liberdade. Até em sermos livres demais e julgarmos aqueles irmãos que só conseguem caminhar presos, nós estamos em pecado.
Só porque nós temos um entendimento que nós podemos caminhar com Cristo livre, e entendemos o que é Cristo, entendemos o que é o reino, entendemos o que é a vida de Cristo na nossa vida, entendemos que é a transformação de Deus na nossa vida, aí você já não tem mais o peso da religião, aí você vira um crítico. Então na nossa liberdade pode ter pecado. Pastor Anderson Silva, ele tem uma palavra que ele já pregou há muito tempo, que ele fala que há pecado na nossa santidade. E hoje o Senhor falou comigo assim: há pecado na sua liberdade. Porque você se torna tão livre e que começa a julgar aqueles que não são livres. Em vez de você ser exemplo para que eles se tornem livres igual a você, você começa a criticá-los. E a nossa crítica, em vez de libertá-los, oprime mais. A nossa crítica, em vez de libertar, oprime mais. E quando nós oprimimos, nós estamos fazendo a mesma coisa que nós fazíamos com a mentalidade religiosa. Então não é a nossa crítica. A primeira coisa que nós precisamos entender, que a obra de Deus não somos nós quem fazemos, é Ele que faz em nós. E a obra de Deus é a mudança que Deus está fazendo em nós, é a transformação. Por isso que em Romanos 12 diz assim: renovai-vos. Na versão da King James eu gosto mais que fala assim: sede transformados, ou sede renovados. Por quê? Porque é nós que devemos nos transformar. E à medida que eu entendo isso, que a minha transformação não tem nada a ver com a vida do meu irmão, eu vou focar na minha vida. E é isso, é quebrar a religiosidade. Porque religiosidade é quando eu ponho um padrão para que o meu irmão siga. Agora, viver em liberdade com Cristo é quando eu entendo que eu preciso ser transformado e esqueço o meu irmão. Então hoje de manhã eu acordei assim, falei: não é possível que essa pessoa está com esse pensamento, falando desse jeito, criticando a gente desse jeito, e não conseguindo entender no espírito nada. E eu acordei bravo, ainda briguei com Deus. Falei: Senhor, como é que o Senhor permite uma pessoa ficar mais de 30 anos desse jeito e não vai ter mudança? Aí o Senhor falou assim: a mudança dele só existirá quando a sua mudança for completa. Então, irmãos, para transformarmos a terra, quando nós somos agentes influenciadores, para nós influenciarmos a terra, nós só poderemos influenciar quando nós formos transformados. Então nós estamos falando sobre isso. Nós falamos Provérbios 20 semana passada, estamos falando Provérbios 27 hoje. Uma coisa muito forte que nós precisamos entender: uma casa de paternidade, ela só pode dar destino para as pessoas quando a casa estiver alinhada. Não adianta pessoas irem aqui atrás de destino se nós não estivermos alinhados. Então o alinhamento ele não vai ser com as pessoas lá de fora, ele vai ser com as pessoas aqui de dentro. A palavra que é ministrada aqui não é para as pessoas que estão lá fora, é para quem está aqui dentro. Então nós precisamos entender o seguinte: o alinhamento de Deus na nossa vida é a fonte da transformação da sociedade. A fonte está na onde? Está aqui dentro. Só que nós impedimos que essa fonte jorra, ou que essa fonte se jorre pela sociedade. Por quê? Porque nós ficamos presos na nossa mente. Nós ficamos presos na nossa forma de fazer. Então a palavra do Senhor fala aqui: olha, assim como o ferro afia o ferro, as pessoas aprendem umas com as outras, ou o homem afia o seu companheiro. Hoje em dia é difícil você ver isso, mas cidade interior você vê mais aquelas pessoas que trabalham de ferreiro. O que o ferreiro faz? Ele faz a ferradura para o cavalo, né? E mais outras coisas. E ele pega aquele ferro e ele leva ao fogo. E depois com outro ferro ele bate naquele ferro. E conforme ele vai batendo naquele ferro, ele vai dando forma na ferradura. Ele põe na bigorna um outro ferro e vem com outro ferro, com o martelo, e vai batendo, vai batendo, vai batendo e vai afiando. Se você pegar duas facas cegas e ficar passando uma faca na outra, elas vão se afiar. Então, o que o Senhor falou no meu coração, que a nossa comunhão nos aperfeiçoa. Então nós somos aperfeiçoados pela comunhão.
Então, hoje nós estamos vivendo um ambiente de pessoas, nós estamos vivendo uma época onde as pessoas dizem assim: eu não preciso de frequentar um culto ou de ir para a igreja para ser igreja. Eu discordo disso. Porque que para mim ser igreja eu tenho que fazer parte do corpo de Cristo. Em casa sozinho eu não sou parte do corpo de Cristo. Eu posso até ter experiência com Deus sozinho, mas eu não me permito ser transformado quando eu estou sozinho. Porque para mim ser transformado eu preciso do meu irmão me afiando. Então assim, os defeitos do meu irmão, os defeitos do meu próximo, os defeitos dos meus familiares são o que me aperfeiçoam. Amém? Que quando pega a aresta dele com a minha aresta, quando a gente passa assim, ó, a aresta dele sai e a minha sai. Às vezes não é na primeira, é na segunda, na terceira, na quarta, na 10ª, na 5ª, na 30ª, na 100ª, na 1000ª. Mas nós somos aperfeiçoados andando em comunhão. Então aquele que não permite andar em comunhão, ele não consegue ser aperfeiçoado. Quantas das vezes eu já ouvi falar: ah, pastor, mas eu não preciso estar na igreja para me receber do Senhor. Concordo com você. Você deve ter sua comunhão individual com o Senhor. Mas eu discordo quando você diz que é aperfeiçoado sozinho. Porque no reino de Deus nada é feito sozinho. Você pode receber de Deus sozinho na tua casa, mas você não pode ser aperfeiçoado sozinho. Porque a obra do reino é: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos a terra. O Senhor não fez nada sozinho. Então no reino de Deus não tem nada que se aconteça sozinho. Ah, eu vou ser transformado sozinho. Não, é ser de transformados. Mas ser de transformados. Não é ser de transformado. Quem está entendendo? Está no plural. Então nós devemos nos submeter à transformação de Deus em nós. E a transformação de Deus em nós é a obra. E essa transformação nós só podemos ser transformados se nós renovarmos a nossa mente. Renovar a mente é eu entender que não se trata mais do meu próximo, mas sim do que Deus está fazendo em mim. Que a obra que eu faço para Deus não é o meu evangelismo, não é a minha pregação, não é a minha doação de caridade. Isso não é a obra de Deus, isso é manifestar como filho. A obra de Deus é o que Ele está realizando na minha vida todo dia. E à medida que eu permito Ele transformar a minha vida, as pessoas são transformadas por mim. Se nós entendemos isso, nós damos um salto para o futuro. Então o Senhor, Ele me pegou muito forte, assim: engraçadinho, então você sabe tudo, você conhece tudo, e você não suporta aquele que não entende o que você recebeu? Então quer dizer que você está lá, está pior do que aquele que não recebeu, porque ele não sabe, e você sabe. Ou seja, quando você sabe uma coisa e faz ao contrário, você está sendo pior do que aquele que não sabe. Aí você fala assim: mas como é que não sabe se está há 30 anos servindo Jesus? Ele não sabe, ele não teve a revelação no Espírito. A revelação ela vem no Espírito, não é na letra, irmão. Pode fazer qualquer faculdade de teologia, pode ficar 30 anos na teologia, não vai vir a revelação do céu. A faculdade de teologia, ela nos aperfeiçoa para o conhecimento bíblico, para o conhecimento de data, de tempo, para a hermenêutica do texto, mas ela não nos ensina a conhecer Cristo no Espírito. Ninguém entra numa faculdade de teologia e sai transformado, irmão. Pelo contrário, a maioria sai soberbo, porque aprendeu alguma coisa e acha que sabe mais alguma coisa, sai soberbo. Não é todos, mas a maioria, uma grande maioria, vamos dizer assim. Então entenda, a transformação de Deus na nossa vida é quando nós permitimos que a obra dele seja completa. E para permitirmos a obra dele ser completa na nossa vida, nós vamos ter que sair de um padrão do mundo, como diz Romanos 12. Não dá para a gente amoldar no padrão do mundo. Nós temos que ser transformados. O padrão do mundo, o que é? Poxa, mas é assim, por que você não faz assim? Não é assim que o mundo fala? É assim que você não faz? Não. No padrão do reino é: eu faço, não me importo com o meu próximo, eu me importo com a minha transformação. E sabe de uma coisa que eu acabei aprendendo do Senhor hoje? Que quando eu estou muito incomodado com o meu próximo, é porque a minha transformação ainda falta muito para ser concluída. Ou seja,
Você quer medir o tamanho da evolução da obra de Deus na tua vida? É quando você deixa de se importar com o teu próximo e começa a se importar com a sua transformação. Ou seja, você olha assim e fala: Senhor, por que eu não suportei ele? Senhor, por que eu não tive paciência de suportar? Senhor, por que eu não calei a boca quando eu devia ter calado? Aí o Senhor fala assim: é porque ainda falta muito para ser completado. Aí você fala: então tá bom, Senhor, eu me rendo. Aí você vai lá: eu me rendo. Aí vai louvar o louvor: eu me rendo. Mas nós temos que se render mesmo. Nós temos que parar de ser safado, irmão. Nós temos que parar de ser sem vergonha e de falar: Senhor, eu me rendo. Mas quando tem a próxima oportunidade para o fight, nós estamos lá dentro do ringue, lá, pronto para brigar. Isso aí não é submeter à vontade de Deus, é submeter a nossa vontade. Quando nós falamos que no reino de Deus nós não temos que colocar a nossa mão para que o Senhor faça as coisas, é isso, é quando nós não colocamos a nossa mão, nós não colocamos a nossa vontade, deixa que o Senhor faz. Porque haverá mais juízo para aquele que sabe do que aquele que não sabe, irmão. Então aquele que faz na ignorância, ele não tem juízo contra a vida dele. O juízo, ele é pesado contra nós. O juízo de Deus, ele é pesado contra quem conhece. A pessoa que está na ignorância, ele não pode ser cobrado daquilo que ele não conhece. Agora, eu e você que conhecemos, achamos que conhecemos um pouco mais, ou vamos dizer assim, entendemos um pouco mais sobre o que é suportar o próximo, o juízo de Deus vai ser muito mais pesado para nós do que com aquele que não conhece. Aquele que apenas conseguiu relacionar com o Senhor através de uma regra: eu posso isso, eu não posso aquilo. E aí ele fica na hora: irmão, você está escandalizando. A palavra do Senhor fala que se comer carne escandaliza meu irmão, o que eu faço? Eu não como na frente dele. Mas quando ele vira as costas, irmão, eu como um monte. Na palavra do Senhor fala assim: ó, se comer carne escandaliza seu irmão, não coma, querido, na frente dele. Não tem uns irmãos aí que eles não comem carne? Eu tenho amigos assim, que eles não comem carne. Eu não como carne na frente deles, porque eu sei que eles podem até ficar quietos, mas eles vão ficar escandalizados. Eles vão ficar assim: poxa, como que ele não entendeu que não pode comer carne e fica comendo carne? Isso vai para o inferno. Eu sei que eles vão pensar assim, então eu não como. Para mim não ofender eles, eu suporto eles. Então, ou seja assim, nós temos que suportar uns aos outros em amor. Essa é a palavra do Senhor. Quando nós entendemos que nós temos que suportar uns aos outros em amor, eu me sacrifico, ou não é sacrifico, vamos mudar a palavra, não é sacrifício, mas eu me submeto para que aquele irmão não seja ofendido por mim. Por quê? Porque nós aprendemos que aquele que não se ofende, ele é uma semente para a unidade. Toda pessoa que não se ofende é uma semente para a unidade. Então, se eu sei que aquele irmão ainda está se ofendendo, eu não posso deixar ele se ofender. Para quê? Para que a unidade seja gerada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me submeter. Então, o Senhor trabalhou no meu coração muito dessas formas. E nós precisamos entender que nós somos a média da comunhão, da nossa comunhão. Pessoas que não andam em comunhão não são a média de nada, então elas não são nada. É por isso que a igreja é comparada como o corpo de Cristo. Nós somos a média do corpo de Cristo. E assim, é no corpo de Cristo que nós vamos encontrar falha. É no corpo de Cristo que eu não vou gostar dos defeitos. Mas é assim que eu vou sendo transformado. Os defeitos do árbol me transformam. E os meus defeitos transformam muito mais a vida do árbol. Ou seja, andar em comunhão não é andar em perfeição, é andar em transformação. O problema é que as pessoas acham que vêm para a igreja para andar em perfeição. Nunca. Nós estamos andando em transformação. Perfeito só tem um. Mas nós estamos andando em transformação para que nós se tornemos perfeitos como Ele. Então a casa do Senhor é um lugar de transformação. O corpo de Cristo é um lugar de transformação. É ferro afiando ferro. Não se espere que vai ser tudo uma esponja de lã passando a outra esponja de lã. Não é assim. Agora, gente madura entende. Aí esse é o caminho da igreja. Ser maduro para não se ofender. Saber que o defeito do próximo é o aperfeiçoamento da minha vida. Como assim o aperfeiçoamento da minha vida? Que eu aprenda a suportar aquilo.
E quando eu aprendo a suportar aquele defeito, quando eu vou para a rua, eu aprendo a suportar o que acontece na rua. Eu aprendo a suportar o que acontece no meu trabalho. Eu aprendo a suportar o que acontece na minha família. Eu aprendo a suportar o que acontece lá na minha escola. E as pessoas começam a olhar para a minha vida e falam assim: você é diferente. As suas reações são diferentes. Então hoje o que nós temos que medir? O quanto a obra do Senhor já iniciou na nossa vida, o quanto ela não iniciou e precisa iniciar, em que lugar que ela está parada, porque a gente consegue paralisar a obra, irmão. Engraçado que para o reino não falta orçamento, mas a gente consegue faltar orçamento para Deus concluir a obra. A gente mesmo limita e fala: não, para aqui um pouquinho, já está bom. Tem pessoas que no meio do processo de Deus, no meio da obra de Deus, ele para, ele se fecha. Ele consegue ir até um caminho quando as paredes estão a ponto de colocar a janela para a obra. E deixa eu falar para você: obra parada estraga, obra parada envelhece, e depois para recomeçar ela, muitos materiais são perdidos. Aí tem que destruir um monte de coisa que foi feita para recomeçar de novo. Então a obra de Deus não pode parar na nossa vida. Nós não podemos ser arrogantes e falar assim: não, eu não vou querer mais. Não, a partir do momento que nós iniciamos a obra do Senhor, nós devemos deixar que essa obra seja executada. Seja executada. Pessoas que denigrem o próximo e pessoas que denigrem a igreja, denigrem o irmão. Sabe que as pessoas que você vai conversar com elas, elas só falam dos outros e não falam de nada? Ah, porque lá na minha igreja, ah não, lá na minha igreja o pessoal é tudo morto, lá na minha igreja o pessoal não faz nada, lá na minha igreja, ah, meu pastor não tem sabedoria, o meu pastor desabafa no púlpito, o meu pastor, sabe o que é isso aí? São pessoas que não têm nenhum tijolo da obra de Deus na sua vida. São pessoas que não permitiram que a obra de Deus fosse realizada na vida dela. E quando você para ouvir as pessoas, você paralisa a obra de Deus na tua vida. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas nunca permitiram que Deus fizesse a obra na vida dela. Eles são paralisadores da obra do reino. E quando você para ouvir elas, mesmo que não é daqui, ó, mesmo que não é dessa casa, você está paralisando a obra de Deus na sua vida. Porque você está se alimentando da mesma coisa que aquela pessoa se alimenta. Então esse tipo de pessoa, ele precisa entender uma coisa: cara, você precisa deixar que Deus faça a transformação na tua vida. Porque o dia que Deus fizer a obra dele, começar a obra dele na tua vida, você não vai parar para ter tempo para olhar para o pastor, para o músico, para o irmão, para o porteiro, para quem que seja. Sabe por quê? Porque você vai focar na sua vida. Então pessoas que vão procurar você para falar do outro, corre delas. Elas estão paralisando a tua obra. Aliás, a obra de Deus na tua vida. Quando você para ouvir, essa semana eu parei para ouvir, e depois o Senhor me cobrou. Eu parei para ouvir, não era de igreja não. Parei para ouvir, a pessoa começou a falar mal de uma outra pessoa, e eu parei e ouvi 3 palavras. Aí eu falei assim para a pessoa: para que vocês estão contaminando o meu ouvido. Eu falei assim para a pessoa: vocês estão contaminando a minha mente. Eu não quero saber disso. Sabe por quê? O que bem tem a ver, irmão, você saber mal de alguma outra pessoa? O que faz bem para você? Nada, irmão. Não faz bem nenhum. Só paralisa a obra de Deus na tua vida. Eu falei assim: para, eu não quero saber do que vocês estão falando. Não quero saber do que vocês estão falando. Então assim, nós temos que ser taxativo, porque quando você demonstra isso, você demonstra às pessoas que, ó, ali não tem vez. E você não impede que a obra de Deus seja realizada na sua vida. Nós estamos num processo de transformação em Deus, não é no homem, irmão. Essa casa está passando por um processo de transformação. Se nós queremos cuidar de vida e dar destino para a vida, nós temos que ser transformados. Só pode dar destino para a vida e cuidar de vida quem é referência em vida. E para ser referência em vida, nós temos que ser ressuscitadores, não matadores. Amém? E a língua, ela é um veneno que mata.
Então, essas pessoas são paralisadores da obra de Deus que está acontecendo na sua vida. Então, toda vez que você para ouvir esse tipo de pessoa, eles estão destruindo o que Deus está fazendo em você. Então, não para. A pessoa chegou para falar: não, vamos louvar, vamos pregar, vamos falar da palavra do Senhor, não vamos falar de ministério A, não vamos falar de ministério B, não vamos falar de pastor A, de pastor B, de pessoa A, de pastor B, pessoa C, não. Nós estamos numa obra que Deus está fazendo na nossa vida, e essa obra é grande, nós não podemos parar, mas nós podemos louvar, adorar, cantar, trabalhar. Vamos embora. Pronto, você vai saber se a pessoa quer caminhar com você mesmo, ou se ela só está sendo um enviado para destruir o que Deus está fazendo na tua vida. Nós temos que ser muito espertos, irmão. Por isso que a palavra fala assim, que nós temos que ser simples como uma pomba, mas astuto como uma serpente. Porque você tem que ser inteligente para saber se aquela pessoa está sendo bênção ou está sendo maldição. E na maioria das vezes não é uma pessoa que quer caminhar, é uma pessoa enviada para tirar você da presença do Senhor, ou tirar você do centro da obra do Senhor. Irmão, o objetivo dessas pessoas não é caminhar com você, e sim paralisar o que está sendo edificado no seu convívio de família em Cristo. Você está caminhando no corpo de Cristo, e você está sendo edificado, e o Senhor está transformando a sua vida. Um irmão esfolando o outro aí com os problemas, com as dificuldades, com as suas falhas. E cada um está sendo aperfeiçoado, porque cada um é falho e vai sendo aperfeiçoado um no outro. E você está caminhando e sendo transformado. Essas pessoas, elas não querem caminhar, elas não conseguem caminhar onde você está caminhando. Você está caminhando num lugar mais apertado. Você está caminhando num caminho mais apertado. Essas pessoas não conseguem. O objetivo delas não é caminhar com você no mesmo caminho. Sabe por quê? Porque quem quer caminhar não fica falando. Quem quer caminhar não fica falando: ai, como eu desejaria caminhar com vocês. Quem quer caminhar, a porta está aberta, a porta da igreja não está fechada, irmão. Quem quer caminhar, caminha. E não fica na sua cabeça te atazanando, te atormentando. Se algum dia proibiu da pessoa caminhar com você, ninguém proibiu. A gente está aqui, a porta aberta. Tem até uma van que pega todo mundo e vem. Certo? Então, para caminhar em Cristo, tá abrido. A igreja está aberta. Quem quer caminhar, caminha com você. Ele não está esperando o teu convite. Porque a pessoa que espera o convite, ele espera para depois lá na frente jogar na tua cara. Tá vendo? Você me chamou para esse lugar e a minha vida não foi mudada, e agora, ó, como é que eu tô? Quem está entendendo aí? Por quê? Porque não vai ser mudada a vida dele mesmo. Ele só entrar aqui não vai ser mudado. Ele tem que permitir que Cristo mude a vida dele. Ele tem que permitir que um ao outro transforme a vida do outro. O processo de comunhão. Então assim, nós temos que entender nesse ponto e irmos além. A vida em comunhão, a vida em corpo de Cristo transforma. Agora, a pessoa que chega para falar mal do outro, ele não quer transformação, irmão. Todo mundo que fala mal do outro, ele está escondendo a sua transformação. Ele está escondendo o seu defeito para levantar o defeito do outro. E às vezes ele está falando mal de uma pessoa que está sendo transformada em Cristo. E quando aquela pessoa está sendo transformada em Cristo, aquele que está falando mal, ele não está sendo transformado. Porque se você for falar de todos, se eu for falar de todos aqui, nós temos defeito para falar. Se vocês for falar da minha vida, eu acho que eu sou o mais defeituoso dessa casa. Eu sou o que mais estou em reforma aqui pelo Senhor. Eu sou o que mais o Senhor está transformando aqui. Então, para falar de defeito, nós temos muito, mas nós não queremos falar de defeito, nós queremos falar do que o Senhor está fazendo em nós. Então, irmãos, não pare para ouvir esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa é paralisador do que Deus está fazendo na tua vida. Quando você para ouvir, você está sendo paralisado, porque você está sendo bombardeado. Em João 3:21, o apóstolo fala para nós o quê? Quem pratica a verdade vem para a luz, né? Para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, quem pratica a verdade vem para a luz, não esconde, irmão. O que a luz faz? A luz revela todas as nossas falhas. Quando eu venho para Cristo, eu não venho para esconder as minhas falhas.
As pessoas falam assim, cara, vocês vão para a igreja e em vez de vocês melhorar, parece que vocês pioram. Não, não é que a gente piora, é porque tudo que estava escondido, tudo que estava embaixo do tapete, tudo que estava escondido embaixo do colchão, está na luz agora. Aí agora o Senhor começa a transformar. Então assim, quando eu estou lá no mundão, lá está tudo escondido. Ninguém conhece nada da minha vida. Quando eu venho para Cristo, começa todo mundo conhecer as coisas. Eu falo, meu Deus, eu não acredito. É claro, irmão, quando eu não estava com Cristo, estava tudo embaixo do tapete. Agora eu vim para a luz, e a luz está revelando aquilo que está sendo transformado em mim. E conforme eu sou transformado, as pessoas começam a olhar na minha vida e falar, ele era, mas ele não é mais. E não vai nem precisar você pegar o microfone para você falar assim, olha, eu fazia isso, eu fazia aquilo. As pessoas vão saber, né? Porque eu não sei o que aconteceu com a gente, irmão. A gente pega as pessoas, né? Elas aceitam a Cristo, vem de uma vida destruída. Aí a gente usa aquilo como referência para a igreja. Aí ao invés de pregar Cristo na igreja, a gente põe as pessoas para contar assim, ó, conta o que você era. Aí a pessoa ficava falando assim, eu matava, eu roubava, eu fumava, eu destruía. E o que isso tem a ver com Cristo, irmão? O que isso tem a ver com a igreja? Isso não é modelo para a igreja. Modelo para a igreja é o que Cristo fez na pessoa e o que a pessoa tem feito para a sociedade. O púlpito não é lugar de nós desabafarmos as nossas vontades, ou desabafarmos o que Deus está fazendo em nós, porque a obra não é nossa, é dele. O púlpito é o lugar de nós pregarmos Cristo. E quando nós pregamos Cristo, Cristo transforma as pessoas. E sabe uma coisa? A gente faz até show com isso. Cobra entrada para as pessoas. Vem aqui para você ver aquele que era isso, que era aquilo. E aí as pessoas não são transformadas. Não sou contra, irmão. Eu não sou contra a pessoa ter um testemunho. O apóstolo Hermínio, vocês conhecem o testemunho do apóstolo Hermínio, que era um traficante, né? Que era um homem que dominava. Aí o Senhor transformou ele é um homem de nações. Mas ele, quantas vezes você vê ele falando do testemunho dele e usando o testemunho dele para gandear recursos? Não. Ele nem fala mais. Ele chora às vezes, que ele fala assim, ô Senhor, eu que era isso, agora eu sou aqui. Então assim, nós temos que entender que nós somos transformados por Deus para transformar, irmão, não para fazer show. E aí deixa eu ser claro para você. Essa palavra que eu estou falando para você aqui, as pessoas não gostam de ouvir. As igrejas não gostam de ouvir. Por quê? Porque ninguém quer ser transformado, irmão. Ninguém quer andar em Cristo nada. Todo mundo quer andar numa modinha, todo mundo quer andar no modelinho. Mas permitir que Cristo transforme a vida, ninguém quer. Eu prefiro andar naquilo que eu minto, o que eu sou, do que eu permitir que Cristo me transforme. Esse é o evangelho que está sendo pregado hoje. É o evangelho que eu vou na igreja, eu caio aqui na frente, e na segunda-feira eu levanto a mesma porcaria de vida. Mesma porcaria, sem transformação. Cara, esse tempo já foi. De eu cair e não ser mudado. De eu receber do poder de Deus e não ser mudado. Então assim, a fome nossa tem que ser uma fome por transformação, amém? E como que eu tenho essa fome por transformação? Quando eu permito que a obra de Deus seja realizada em mim. Pastor, é fácil a obra de Deus ser realizada em você? Claro que não. Deixa eu falar para você. A primeira coisa que você vai ter que fazer com você mesmo: confronto. Você vai ter que se confrontar todo dia, porque você sempre acha que está pronto. Você sempre acha que é. E quando você para, deixa eu falar para você, até aquelas tal de intercessocas que não tem cunho de fofoca, sabe? É pecado, irmão. Está atrapalhando Deus. Está atrapalhando. Até aquela que, sabe, que você fala sem intenção de maldade, mas é com intenção. Vamos orar pela pastora Cristiane. Ela está muito nervosa, principalmente nos dias de TPM dela. Mas, irmão, isso aí é mais pecado do que a fofoca. Isso tem que ser aniquilado na nossa vida. Se nós queremos ser uma igreja que cuida de pessoas, nós temos que ser aniquilados. Aconteceu um culto de homens aqui. As mulheres ficaram sabendo o que aconteceu no culto de homens. E depois as mulheres ficaram apertando os homens. Isso aí não é igreja que quer cuidar de pessoas, irmão. Sabe por quê?
Se tem uma pessoa que vem de fora e se abre aqui a vida dela, e depois vocês estão falando da vida da pessoa, o que aconteceu? Isso não é igreja que quer cuidar de pessoas. Então assim, Deus está falando com a casa, por quê? Porque a casa precisa ser mudada, não é lá fora, irmão. É nós que precisamos ser transformados. Porque para cuidar de pessoas, nós temos que fechar a nossa boca. Para cuidar de pessoas, nós temos que fechar a nossa língua. A pessoa vem aqui, num detox da vida, e agora é com os homens, não é com as mulheres não. Vocês falam que as mulheres são linguarudas, é vocês mesmo, porque se elas fossem abençoar vocês aqui. Aí a pessoa vem aqui, abre a boca dela para contar para nós, abre o coração para contar o que está acontecendo. Aí a gente ora por ela, a pessoa se sente aliviada. Na outra semana está todo mundo sabendo o problema dela. Aí quando que nós vamos ganhar pessoas e vamos cuidar de pessoas para Cristo? Nunca. Porque se a pessoa tiver uma experiência dessa, ela não para. E irmãs, o que acontece no culto de mulheres, eu nem pergunto para a pastora. O que acontece no culto de homens, vocês não têm nem que querer saber. Vocês não têm que querer saber. Porque se vocês estão querendo saber, é porque vocês não confiam, porque vocês não foram transformados ainda. Se vocês não confiam no marido de vocês, é porque ainda está faltando transformação. E eu vou pegar forte com os homens nisso aqui, né? Não foi nada demais, mas mesmo que foi, só porque foi... vocês querem saber que nós só estamos um pum aqui no culto dos homens, né? Mas não pode, irmão. É a transformação. Por quê? Porque você não está trabalhando com 3, 4 pessoas, está trabalhando com vidas. E quando se trabalha com vidas, é um trabalho sério, é a transformação. Então a transformação, ela começa de dentro. E quando eu faço isso, eu não estou permitindo que a obra de Deus aconteça na minha vida. Então assim, quando eu tenho sede para parar o que alguém está falando do outro, da igreja do outro, irmão, eu não quero saber. Deixa eu falar para vocês, eu não quero saber o que acontece naquele lugar. Eu não quero saber. Nós já vivemos um tempo, aquele lugar foi abençoador para nós, foi muito abençoador. Nós vivemos um tempo profético naquele lugar e já passou. Nós não temos que saber nada daquele lugar, irmão. Você tem que tirar essa mente, porque senão você está caminhando para Canaã com a mesma mente que o povo de Israel tinha. Caminhava para Canaã, mas tinha cebola do pepino do Egito. Caminhava para Canaã, tinha cebola, essa é boa, né? Tinha saudade da cebola e do pepino do Egito. Caminhava para Canaã, mas falava, nossa, mas o pepino e a cebola do Egito era bom, mesmo comendo carne no deserto. Você consegue entender isso? O povo estava no deserto, comendo carne, e falava assim, mas o pepino e a cebola do Egito era melhor, irmão. Imagina você comer pepino e cebola em vez de carne, irmão. A salada de pepino é boa, irmão, mas comer igual carne, não. Só como salada, 2, 3 fatias ali, ó. Porque você come do lado de dentro, do lado de fora, é a mesma coisa. Pepino é bom para pôr nos olhos, irmão, para tirar a olheira. Porque você comer, você não sente nada. Mas o povo de Israel estava lá, caminhando no deserto, e o Senhor mandando carne todo dia, e com saudade da cebola e do pepino. Então para com isso, não é tempo mais. Pastor, mas eles querem caminhar conosco, o nosso número é Avenida José Inácio Bicudo, número 249. Está aberta a porta, pode caminhar, nós vamos receber, vamos abraçar, fazer tudo. Mas não quer, irmão, não quer. Não quer. Deixa eu falar para você, não quer. Quer tirar você do foco do reino. Quando está falando mal do outro. E olha, deixa eu falar para você, quando você para ouvir mal de um pastor, que nem é o teu pastor, você está desonrando o teu pastor. Teu pastor. Eu não admito que ninguém fala mal de nenhum pastor, irmão. Porque se você está desonrando, ouvindo alguém desonrar o pastor lá do outro ministério, você está desonrando o teu pastor. Por quê? Porque ele é o pastor daquela casa. Ele tem uma autoridade. Mas ele é daquele... Bom, é assim que ele aprendeu. E ele está fazendo na medida do que ele aprendeu. E ele é um homem de Deus, consagrado por Deus, sob a imposição das mãos do presbitério. Não tem quem tire isso dele. Você consegue entender o que você está fazendo? Aquela pessoa está com lepra, cometendo lachon hará, e quando você permite, ela entra na sua casa e traz a lepra dela para a tua casa. E você fica leproso. Lembra que os leprosos tinham que ficar para fora do arraial? Por que eles tinham que ficar para fora do arraial? Porque lepra não tinha cura. E aí pegava nos outros. Querido, você tem que ser a cura para os leprosos. Sabe como que é a cura? Quando ele vai falar, você... Não, irmão. Vamos louvar, vamos adorar. Aí você é a cura. Mas não permita. Não permita.
Não permito. Sabe por que não me procuram mais? Porque eu não permito mais. Você acha que eu não sou procurado, irmão? Sou mais do que vocês. Como o pai da casa, está todo mundo querendo que eu faça assim, vem para cá que eu vou te dar um cargo. Aí os professores ficam doidos, sabe que na nossa casa não tem cargo, não tem pastor, não tem presbítero. Quem que é o primeiro, quem que é o segundo? Aí eu falei, não tem primeiro, não tem segundo, não tem terceiro, não tem nada. De quem que é a igreja? Não é de ninguém, é de Deus, é a igreja do Senhor. Ué, mas como que vocês estão lá? Não sei como a gente foi, o Senhor governa lá. O dia que alguém quiser aqui o microfone, quiser a igreja para ele, eu passo para você. Eu não preciso ser o pastor presidente daqui. Isso aqui para mim nunca fez diferença, eu falo isso. Um dia eu falei isso para uma irmã, eu falei assim, você é louco, pastor? Eu falei, não, irmão, a igreja não é minha, é do Senhor. O dia que tiver um maior capacitado que eu lá, eu passo o microfone para ele e falo assim, ó, toma conta aí que eu vou ficar sentado só adorando. Porque nós temos que entender que o reino de Deus é isso, não é patente. Não foi dividido em patente. Então as pessoas falam, então não dá para ir não. Eu não vou ter meu carguinho não, irmão. Lá o seu carguinho você não vai ter não. Por quê? Porque lá nós não temos. Não tem primeiro, não tem segundo, não tem terceiro, não tem nada lá. Lá é tudo igual. Quem está entendendo? Então é isso. E aí um desses é terrível. Vamos voltar aqui para a palavra. Então você tem que entender. A pessoa não quer caminhar com você, ela quer paralisar a obra de Deus na tua vida. E quando você para ouvir, paralisa tudo. Quase que volta ao zero. Acho que eu já falei tudo aqui. Efésios 4 diz: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em... É aqui que nós temos que falar. Na vida no corpo, querido, só o amor faz eu suportar a falha do meu irmão. Só o amor vai fazer você suportar a minha falha. Não vou usar ninguém, a minha falha como pastor aqui. Só o amor vai fazer você suportar. Por isso que nós temos que andar em corpo. Quem não anda em corpo não tem essa comunhão de família. O filho que é briguento, que é chato, o pai deixa de amar ele, a mãe deixa de amar ele, o irmão deixa de amar ele. Por que não deixa? Porque tem amor. É só o amor. Isso é a vida no corpo. E não existe vida fora disso. O que existe hoje? Um monte de gente desigrejada aí, revoltado com a igreja. Eu conheço mais gente revoltada com a igreja do que igrejado. Só que ele é revoltado e ele mesmo não deixa. Aí você vai ver, a falha não está na igreja. A falha está nele, porque ele não suporta ninguém. Ele se acha, ele é tão arrogante, ele é tão soberbo que ele se acha melhor que qualquer lugar que ele vai. Porque ele não consegue falar bem. Irmão, eu vou fazer visita a uma pessoa. Ó, pastor, o senhor pode fazer uma visita que eu quero congregar com vocês e tal. Quando eu sento na casa da pessoa, e a pessoa fala assim, não, pastor, lá na igreja tal, eles eram assim, tudo errado, não sei o que, não sei o que. Aí eu, então, e na outra que eu fui, lembra? É assim, assado. Eu orei por eles. E na outra, pastor, é assim, assado. Deus o livre. Eu fui na igreja de vocês, um culto, que maravilha, que culto objetivo. Louvor, palavra, não fica perdendo tempo. Eu falei... Entrei no carro e falei para ela assim, ó, não vai durar 2 meses. Não durou 40 dias. Foi ou não foi? Não vai durar 2 meses. Não consegue. Porque não é a igreja A, não é a igreja B, não é a igreja C, não é nada. É a pessoa. E quando a pessoa não se permite... não durou nada. 15 dias depois, pastor, eu quero um cargo. Falei, não, aqui você não tem cargo, irmão. Aqui primeiro Deus tem que fazer algo para sua vida, que ninguém tem cargo. Não, mas que se eu não tiver um cargo, eu não firmo no senhor. Falei, opa, se você não quer firmar na igreja, que você tem que ter um cargo para firmar na igreja, então não é em Cristo que você está firmado, você está firmado no cargo. Aí, um homem sem Deus, trabalhando para Deus, sabe quem que é? Quem? O diabo. O diabo é uma pessoa sem Deus e trabalha para Deus. O diabo só faz aquilo que Deus permite. Então ele é sem Deus e trabalha para Deus. Ô pastor, você está falando que eu sou de Deus? Não, estou falando para você. Se você não está firmado no Senhor e quer trabalhar para o Senhor, é porque você está fazendo igual o diabo. Pastor, então calma. 2 semanas depois, já
mais, você vai visitar, não quer, você liga, não atende, então, amém. A gente só pode ir aquele que se submete a gente, mas é entender o que é caminhar em corpo, irmão. Então assim, a gente tem que ser mais forjado para isso. A pessoa que fala mal do outro, e com certeza deve estar indo em outro lugar agora e falando, ó, aquela outra igreja ali, ó, agora nós somamos com as outras que ela falou, agora a gente faz parte. Você está entendendo? Então, eu passei naquela, aquela era assim, aquela o pastor queria... Eu vou contar a história. Aquela ali o pastor tinha uma foto no púlpito dele e queria glória para ele. Aquela outra era assim, aquela outra era assada, aquela outra eu não podia usar isso, aquela outra eu não podia usar aquilo. Agora a outra sim, aqueles caras são meio loucos da MEG, lá tudo radical, muito doido. Só pode, porque nós somos radicais por Cristo. Vocês estão entendendo? Quem quer caminhar com Cristo, caminha, irmão. A porta do reino do céu é aberta para todos. E olha aí quem está caminhando com Cristo. Alguém está obrigando as pessoas que estão caminhando conosco a caminhar com Cristo? E são as pessoas que estão se encontrando em Cristo e entendendo a maior transformação da sua vida. Irmão, eu também já fui assim. Eu já ia no culto para me avaliar o culto. Ou eu era o maior avaliador. O louvor, esse louvor aí é fraco. Eu era assim. Os caras são fraquinhos, não toca nada. Esse pregador aí errou tudo. Até o dia que o Senhor... Eu não sei pregar mais, irmão. Até o dia que o Senhor tirou toda a hermenêutica, tirou toda a homilética, tirou tudo da minha vida. Eu não consigo fazer nenhum esboço bíblico mais. Fica tudo errado, tudo sem ordem. Eu começo a olhar assim, misericórdia. Senhor, o que é isso? Aí o Senhor falou assim, a minha graça te basta. Antigamente tinha lá um esboço lá, início, meio, fim. Aí no final a igreja estava explodindo. Aquela... A gente usava da técnica, empurrando todo mundo, que no final estava todo mundo grudando no telhado da igreja. Só que na segunda-feira estava a mesma porcaria de sempre. Do mesmo jeito. Era só emoção, alma. Aí o Senhor não faz a gente desaprender tudo. Tem dia que eu não quero ministrar, irmão, porque eu não tenho palavra. Aí o Senhor fala comigo, você é a palavra. O que eu falei com você hoje? O que você viveu comigo hoje? Vamos? Você é a palavra. Você está com a palavra. Eu já falei com você o dia todo hoje. Só a gente entender o que é transformação. Mas nós precisamos... É só em amor. Então assim, não existe vida fora do corpo. Não existe transformação fora do corpo. E você tem que tomar cuidado com os parasitas. Por quê? Porque o parasita, ele cola no corpo, mas ele não é do corpo. E o que um parasita faz com o corpo? Adoece o corpo. Você já entrou no rio e saiu com sanguessuga grudado na perna? Quem já lá no Pernambuco tem isso aí, aqueles açudes lá. Se você não tirar aquele sanguessuga, o que acontece com você? Seu corpo vai adoecer. Irmãos, eu amei a palavra do apóstolo Cristiano dessa semana aí. Nós não somos sanguessuga. Nós somos o quê? Nós não somos sanguessuga, mas nós somos o quê? Jesus amado. Nós não somos sanguessuga, mas somos o quê? Provedores. Nós somos provedores. As pessoas vêm na igreja para serem sanguessuga, não para participar do corpo. Aí ela entra num estágio de debilidade espiritual, porque ela vem na igreja, ela aproveita de tudo que essa igreja tem. Quando não tem mais, ela já não está bom para ela, ela já começa a reclamar de tudo, ela vai para outro lugar, aí ela vai no outro lugar, começa a sugar de tudo que aquele lugar tem, aí quando não está bom para ela, ela vai para outro lugar, aí começa a sugar de tudo que aquele lugar tem. É só sanguessuga, eu só fico aqui enquanto está bom para me sugar, enquanto tem algo para me sugar. Ou seja, enquanto a minha expectativa está sendo atendida. E eu já fui assim também, irmão. Eu já fui assim. É horrível viver assim. É horrível viver assim. Porque dá a sensação que nenhum lugar é bom, só você é bom. E na verdade, você sabe dentro de você que é péssimo, você que não vale nada, mas você não quer dar o braço a torcer. E eu já vivi assim. Você sabe o que é você estar numa igreja e parece que você não está nela? E desejando estar num ambiente que não existe, porque a igreja é você?
Aí você diz, não, eu queria estar num lugar. Aí você começa a viajar, como que a igreja é perfeita para você. Aí o Espírito Santo vem na sua vida e fala assim: sai daí então, porque você está estragando ela. Sai daí, porque você está estragando ela. Porque é você que está estragando ela. Então nós entendemos isso, querido, que só o amor. Olha a bateria do tab está indo embora. Só o amor faz nos suportar uns aos outros. E à medida que eu suporto meu irmão, eu sou transformado. Ou seja, sabe aquela mulher que fala mal do marido? O amor vai fazer você suportar ele. Só assim ele vai ser transformado através da sua transformação. Sabe o marido que fala mal da esposa? Ah, mas minha esposa é ruim nisso, ruim naquilo. Cara, é você que tem que ser mudado. Quando você esquecer dela e focar em você, você vai ver que ela vai ser mudada. E sabe de uma coisa? Você vai ver que ela só é assim porque você era pior do que ela. Porque à medida que você muda, ela é melhorada. E vice-versa. Então quando nós focamos muito no próximo, é que nós estamos escondendo algo de nós. Agora quando eu resolvo ser mudado, a minha esposa, ela é mudada, ela é transformada, porque eu mudei. Aí eu falei, ela mudou. Não, não é ela que mudou, eu que mudei, irmão. Porque ela é o meu reflexo. Quem está entendendo? Amém? Então é isso. Suportai-vos uns aos outros em amor. Não existe o carinha do reino, irmão. Esse carinha do reino é nós colocamos na cabeça, eu sou o carinha do reino. Não vem que não tem para ninguém. Não existe isso. O reino é do Pai, não é nosso. Nós só somos integrantes do reino dele. Amém? Você só está um passo caminhando, entendendo que é o reino. Só que saiba de uma coisa: aquele que mais é dado, mais será cobrado. Então deixa eu falar para você, cara, não vai ter escapatória para nós. É pau mesmo em nós. Em nós o Senhor vai chegar com pau mesmo. Porque aquele que não entende, irmão, o Senhor não pode cobrar. Agora nós estamos entendendo. Quando ele chega, não, você não. Você não vem com essa historinha não. Você sabia. Ah, Senhor. Não tinha ignorância na sua vida não. Vem cá, vamos conversar. Você já trocou ideia com Deus para reclamar de alguém para Deus? Quem já fez isso? Eu já fiz, irmão. De vez em quando eu faço. Quem já fez isso? Não seja hipócrita, levanta a mão. Qual foi a resposta de Deus para você? Não precisa responder. Eu já vou responder para você. Não foi que ele falou, você precisa melhorar. Foi ou não foi? Que engraçado, a gente vai reclamar do outro para Deus e Deus fala para nós que nós somos errados. Por que ele fala isso, irmão? Porque nós somos errados, querido. Quando eu não suporto, meu irmão, porque o mandamento dele é suportar-vos uns aos outros em amor. Suportai-vos uns aos outros em amor. Efésios 4:2 diz o que? Sejam completamente humildes, dóceis, pacientes. Você não está tendo paciência com o seu irmão, é porque você não está tendo paciência com a sua transformação. Amém? Não é em culto de casais não, mas olha, se você não está tendo paciência com a sua mulher, com a sua esposa, ou com o seu marido, é porque você não está sendo paciente com você mesmo. Você está mais ruim do que ela, você está mais ruim do que ele. E nós precisamos, vergonha na cara, e entender que o reino, eu olho para a minha vida, e não para a vida do meu próximo. Garanto que os próximos aconselhamentos de casais aqui na igreja, ninguém vai falar mal mais do marido nem da mulher, né? Que o pastor já sabe o que o pastor vai falar. Ô, irmão, mas é real. Quando eu começo só a ver defeito na Cristiane, isso acontece em todo mundo. Tem vez que eu quero dar uns tapas nela, irmão. Não estou mentindo. Tem vez que você fica assim, eu vou dar uns tapas nessa mulher, né? Aí o Espírito Santo fala assim, por que você não dá em você? É você que está fazendo isso com ela. E se acha que ela não tem vontade de dar uns tapas em mim de vez em quando? De vez em quando ela tem. Eu estou falando, não vai levar ao literal isso, você está entendendo? De vez em quando ela fica com raiva de mim. E o que o Espírito fala com ela? Melhora você que ele melhora. Quem está entendendo aí? Nós somos a transformação um do outro, irmão. O convívio, o corpo de Cristo.
De vez em quando eu quero bater nesses meninos do louvor. Eles estouram corda uma atrás da outra, irmão. Aí o Senhor, vocês estão aperfeiçoando você. Né? A gente liga o som, deixa tudo alinhado. Eles vão lá, aumenta tudo, aí desbagunça tudo. Fica bravo. Aí o Espírito fala assim, ó. Eles estão te aperfeiçoando. Então o convívio em comunidade, o convívio em corpo de Cristo é um aperfeiçoamento, irmão. Agora, se não tivesse esse aperfeiçoamento, era um dando tapa na cara do outro, era um batendo no outro. Aí eu vou falar para você, quebra-pau vai sempre existir no corpo de Cristo. O que Paulo falou para Pedro? Ei Pedro, larga você hipócrita. Mas e ao contrário disso, Paulo tinha raiva de Pedro e Pedro tinha raiva de Paulo? Não, sabe por quê? Porque eles eram apóstolos, homens maduros no Senhor. Pedro colocou a violinha no saco, ó, estou errado mesmo. Ficou quieto. Não era porque ele era o apóstolo primeiro que Paulo, que ele ia falar assim, ei Paulo, o que você está falando? Quem é você para falar comigo? Você veio depois de nós, você matou um monte de irmão. Pedro enviou a viola no saco e ficou quietinho e falou assim, estou errado, quieto. Vai lá, você não vê Pedro retrucando Paulo. Ele tentou dar uma amenizada, mas ele não retrucou, sabe por quê? Maturidade espiritual. Ele entendeu, poxa, eu estou errado mesmo. E meu irmão Paulo está na fé e vamos embora. O reino é isso. Igreja apostólica, irmão. Então eu quero fechar essa palavra de hoje com a frase do nosso amigo Rodrigo Leite, lá do sul do Brasil, pastor lá do sul, que ele postou hoje na rede social e eu peguei isso. Olha o que ele falou: a gratidão quebranta qualquer coração. A gratidão ensina generosidade. E a gratidão atrai o céu para a terra, o zoe de Deus. Mas a ingratidão não tem memória, muito menos honra. Ela é a pista de pouso para futuras tragédias. Deixa eu falar para vocês, ingratidão é uma pista de pouso para futuras tragédias. Por quê? Porque a ingratidão não tem memória. Você já se relacionou com uma pessoa ingrata? A pessoa ingrata, ela nunca lembra de nada que foi bem feito. E muito menos honra alguém. Então quando você para ouvir uma pessoa ingrata, é isso que você está ouvindo, ela está sendo ingrata. Aquela pessoa que ela está falando mal já fez muito por ela, já honrou ela, mas a pessoa ingrata, ela não tem gratidão, ela não tem memória e ela não honra ninguém. E é isso que nós não devemos ser. Nós devemos ser gratos. Eu peguei no pé de uma pessoa essa semana que, aos olhos humanos, essa pessoa ia ter uma aposentadoria de nada. Aos olhos humanos, essa pessoa não teria nada. E Deus foi tão generoso com essa pessoa, talvez porque essa pessoa dedicou muito tempo dele para o Senhor, e o Senhor deu uma boa aposentadoria para essa pessoa. Essa pessoa tem um lugar bom para morar, uma chácara bonita, tem um carro bom para andar, tem uma aposentadoria boa. E a pessoa estava murmurando, e eu peguei no pé dela, falei, está errado. Porque eu fiquei mal com aquela ingratidão, porque a pessoa estava murmurando daquilo que Deus fez. Sabe por quê? Porque a ingratidão, ela não tem memória. Porque se ele parasse para pensar, quando ele andava de carro velho, que vivia quebrando, que parava nas esquinas, quando ele não tinha, que ele morava de aluguel, quando ele passava fome, que ele não tinha. Porque a ingratidão não lembra isso. A gratidão lembra de tudo que foi feito. Então assim, nós apostolicamente nós temos que ser gratos por tudo que Deus está fazendo em nossa vida. A gratidão, ela sempre vai lembrar do que foi feito, do que foi honrado. Porque a gratidão, ela lembra, ela honra, né? E ela não traz tragédia, ela só traz coisas boas. Então deixa eu falar para você, seja grato pela vida do teu irmão. Seja grato pela igreja que você frequenta, que você participa, que você é parte do corpo. Seja grato pela tua casa, pela tua família. Amém? Porque a gratidão traz honra, traz memória. E a gratidão te coloca num posto elevado no reino. A igreja não está grata, irmão, com o Senhor hoje. A igreja vem na igreja, ela não sabe agradecer ao Senhor. Ô Senhor, o Senhor não vai me dar aquilo não? Sabe por que a gente fala isso? Porque a gente não é grato em lembrar tudo que o Senhor já fez por nós. Você sabia? Deus já fez tanta coisa por nós, mas a gente na igreja com a mente de pedinte, de mendigo, que a gente chega assim, só porque estamos passando uma dificuldade hoje, a gente chega falando para Deus, Deus, se o Senhor não me resolver meus problemas, o Senhor não é Deus nada. Mas quantas coisas o Senhor já fez por nós?
Por quê? Porque a igreja perdeu a mente de gratidão. A igreja está ingrata. E o ingrato não lembra de nada. Toda pessoa ingrata nunca vai lembrar do que Deus, dos benefícios. Nunca vai lembrar das honras e das recompensas. Então não seja um ingrato com o Senhor, querido. Faça uma retrospectiva de 30 segundos na sua vida, quem você era e quem você tem se tornado. Amém? Quem você era e quem você tem se tornado em Deus, e seja grato por isso. Deixa eu falar uma outra coisa. Agora faça um plano de vida. O que eu quero ser daqui 10 anos no Senhor? Quem eu quero ser no Senhor daqui 10 anos? No Senhor. Esse é o melhor caminho para nós termos uma igreja. Encerrarmos um ciclo, encerrarmos um ano e sermos aperfeiçoados. E sabe o que é ser aperfeiçoado, irmão? É suportar os mais fracos. Sabe o que é suportar os mais fracos? É calar. Às vezes você calado é melhor do que você revidando, do que você usando sua mão. Sabe por quê? Você só cria distância quando você revida. Você encontra um irmão que é mais fraco, aí você vai revida na mesma altura com ele. Você só cria distância entre ele e o reino. À medida que você sempre rebate ele com a sua força, você cria uma distância. E essa distância vai aumentando. Talvez essa pessoa nem consiga ser alcançada pelo reino, porque nós mesmos temos criado uma distância. Quer rebater, não ouça se estiver falando mal. Só não ouça. Porque isso vai doer mais do que qualquer outra coisa. A pessoa vai ser, eita, essa é uma pessoa de Deus, ela não aceita ouvir de ninguém. Se ela não aceita ouvir de ninguém, quer dizer que ela não fala de mim também. Você está entendendo? Porque a pessoa que fala mal de você, ou fala mal de alguém para você, ela mesma sai falando assim, nossa, aquela pessoa ouviu tudo que eu falei. Então quer dizer que ela também pode falar mal de mim. A pessoa que fala mal de você, ela sai assim. Eu falei para a Cristiane mal da Alessandra, e a Cristiane ouviu todinho que eu falei. Quer dizer que a Cristiane pode sair falando mal de mim também. Agora, se ela refuta no começo e não quer ouvir, a primeira coisa que eu vou assim, essa mulher não fala mal de ninguém, nem da minha vida, nem de ninguém, porque ela não parou para ouvir. A frase do apóstolo Germino, quem nós ouvimos nos governa, irmão. Se eu ouvir aquele que gosta de falar mal do próximo, o falar mal vai me governar. Então assim, olha, o corpo é um corpo cheio de defeito. Pode ter artrite, artrose, osteoporose, mas a obra de Cristo está sendo feita em nós, e nós estamos gerando no movimento do reino. Amém? Eu posso ter uma perna com artrite, outra perna com osteoporose, um braço com bursite, outro braço com tendinite. Mas entenda uma coisa, Cristo que está em nós, está nos transformando como o corpo de Cristo. E Ele vai nos transformar num corpo perfeito. Um corpo que vai entrar sobre todos os movimentos do reino. E aí você vai entender o que é viver no reino de Deus. Quando um corpo estiver sarado, quando uma casa estiver sarada, vidas serão transformadas pelas nossas vidas. Porque nós não teremos mais expectativas em pessoas, nós não teremos mais expectativa em mais nada. Nós só vamos deixar que a obra de Deus seja completa na nossa vida. E essa obra que é completa transforma pessoas. E isso nós vamos ser gratos por isso, amém, querido? Fica de pé. E por isso nós vamos ser gratos.